São pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o Mais Personalidades, no apoio de Delta Grill. E hoje a convidada Adélia Paixão, professora e secretária de Educação de Paranavaí. Começando agora Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Apoio Delta Grill, a maior loja de produtos para sua área gourmet. Avenida Heitor Alencar Furtado, anexo a Delta Gás. Muito bem, mais personalidades, conforme o combinado, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. E hoje a presença ilustre da professora Adélia Paixão, professora, já foi diretora, secretária da Educação aqui do município de Paranavaí, a pedidos de vários alunos, mandaram pra gente aqui. E a professora Adélia Paixão, e a primeira representante na área da educação, passou rapidamente pelo crivo da Rádio Mais. Mas antes de saber da história dela, vamos pegar o bom dia. Bom dia, Adélia Paixão, tudo bem? Seja bem-vinda aqui na Rádio Mais. Bom dia, doutor Ademir, bom dia ao Anderson, ao Fabiano, e um bom dia especial aí para todos os ouvintes da Rádio Mais. Olha, é um prazer ter você aqui, viu, Adélia? Nós que já conhecemos você há tanto tempo, quantas vezes você já veio aqui na Rádio Mais falar de diversos assuntos relacionados à educação, e a admiração que eu tenho por você, que realmente é uma profissional completa, muito comprometida, sabe do que acontece em relação à educação, muito querida por todas. Mas fala para nós um pouquinho da sua história, antes de você ser secretária. Lá você nasceu aqui em Paranavaí, parece que no Sumaré. Conta pra gente da sua história. Na verdade, é uma satisfação grande nossa em estar aqui contando um pouquinho sobre a nossa história. Uma história muito simples, mas uma história de muita confiança, uma história muito bonita, uma história aí simples, mas uma história real e bem original aí da cultura brasileira, né? Eu nasci em Tamboara, sou tamboarense, e com menos de 1 ano de idade, nossa família migrou então para a área rural ali do Sumaré, né, onde meu pai era sitiante e na estrada São João possuía ali um sítio onde nós crescemos no meio daquela garotada, né, uma vida no campo, uma vida com muita liberdade, mas uma vida também muito regrada, muito responsável. Nossa família era uma família de cultura simples, mas de uma cultura muito religiosa, muito espiritual, de uma cultura aí bem brasileira mesmo, né? E assim, nós crescemos ali e logo na mocidade, na adolescência, no início da adolescência, nos mudamos para o Sumaré, e o meu sonho sempre foi ser professora. Olha. Me lembro que naquele período inicial ainda, quando criança, antes da escola, eu aprendi as primeiras letras com o meu pai, né? Eu ia junto com eles na roça, acompanhar, né, os trabalhos da roça. Claro que a gente não trabalhava na época, mas no chão da roça a gente ia aprendendo as pequenas letras, as primeiras letras, né? Então, o meu pai que iniciou a alfabetização comigo. E aos 6 anos de idade, eu precisava, né, ir para a escola para aprender o caminho da escola. Porque no ano seguinte, que eu teria 7 anos, naquela época, primeiro ano, iniciava com 7 anos, né? Era uma escola rural, escola São João, que ficava aí aproximadamente a 4 quilômetros de onde a gente morava. Eu precisava ir antes para aprender o caminho, porque no ano seguinte os meus irmãos não estariam indo mais para essa escola, porque viriam estudar no Sumaré, já iriam, né, para a 5ª série. E eu iniciei antes para aprender o caminho. Ia sozinho?
ia com os meus irmãos e com os amiguinhos ali dos sítios vizinhos. Mas no ano seguinte estaria só eu e mais um amiguinho pequeno, menor ainda que eu. Então a gente foi para aprender o caminho. Na verdade, eu ia com meus irmãos para aprender o caminho. Aproximadamente no mês de maio, os meus pais foram chamados na escola que precisavam buscar uma maneira legal de fazer a minha matrícula antecipada, porque eu estava alfabetizada. Então eu entrei na escola um ano antes do previsto, por uma maneira legal também, né? Na época, precisou acionar a Secretaria de Educação, o fórum, para a gente estar aí antecipando a matrícula. Então, eu me alfabetizei muito antes do previsto das crianças daquele período que iniciavam-se no primeiro ano, né? Então, vamos dizer assim, que eu cursei um pré naquela época que nem existia pré, né? Então, a educação sempre foi um incentivo muito grande dos meus pais, né? Os meus pais, eles valorizavam muito o ensino, valorizavam muito a escola. Me lembro do meu pai quando criança, ele sempre participava da PMF, me lembro dele ajudando a fazer horta na escola. Naquela época, a merenda escolar era feita pelo professor da sala de aula. E era uma coisa muito precária, né? A merenda escolar na época era muito precária. Então, os pais faziam hortas nas escolas para melhorar um pouquinho a merenda, né? E a merenda era sopa todos os dias, Olha. né? Então, naquele período, eu me lembro dos meus pais valorizando muito a escola. Então, essa marca, mesmo os meus pais não tendo, naquela época, estudo, né? O meu pai e minha mãe tinham até a 4ª série naquela época, mas eles valorizavam demais a escola. E através da escola, né? Eles sempre diziam, é através da escola que vocês vão ter um futuro melhor, que vocês vão buscar o conhecimento e vão aplicar aí na vida profissional, nos sonhos que vocês têm, né? A escola, para nossa família, ela realizava sonhos. Então, tanto os meus irmãos, né? A minha irmã também é professora, inclusive da rede municipal também, orientadora da escola Edith. E nós tínhamos a escola, então, como alvo que nós deveríamos buscar e valorizar sempre. Então, eu sempre quis ser professora, mesmo antes de entrar na escola, e eu dizia que através da educação nós íamos realizar os nossos sonhos, e de fato foi o que aconteceu, né? Estudei aí, quando terminei a 4ª série nessa escola, a educação naquele período só tinha o transporte escolar no período noturno na região onde eu morava, né? Não tinha transporte escolar no período diurno. Hoje nós já melhoramos e progredimos, avançamos muito aí, né? Hoje nós temos no município de Paranavaí 34 rotas em cada horário da aula, né? Então, temos aí um transporte muito eficiente, vamos dizer assim, em todos os turnos, né? No turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. Não deixamos a criança fora da escola. Naquele período, só tinha no turno noturno. Só que como eu entrei antecipado na escola, eu não tinha idade ainda para estudar no turno noturno. E os meus pais anunciaram, então, que na 5ª série eu não poderia cursar a escola, porque só tinha no turno noturno e eu tinha apenas 10 anos, né? 9 para 10 anos. Teria que ficar um ano ficar um ano afastado para depois estudar. E quando os meus pais anunciaram isso para mim, eu fiquei doente. E uma prima, que também era professora na época, foi até a casa naquele período e conversou com os meus pais, que eles deveriam procurar então o fórum para esclarecer a situação e que a gente resolvesse a situação através da justiça, né? E a minha família foi, e na época, doutora Terezinha autorizou a minha matrícula mesmo no período noturno, justificando que não tinha transporte no horário que eu poderia estudar e que por esse motivo eu precisava estudar no período noturno. Estudei no colégio estadual, né? Naquela época, 3.500 alunos o colégio tinha, e eu apenas 9 para 10 anos, durante o ano, completei os 10 anos, mas fiz uma 5ª série de sucesso. No ano seguinte já tinha
no turno Diurno. diurno, o transporte, aí voltamos a estudar no Sumaré. Mas eu vinha então da Estrada São João até o Colégio Estadual na quinta série, todos os dias à noite, chegava em casa por volta de 1 hora da manhã para continuar os estudos, né? Mas era o sonho, né? O estudo sempre foi para nós algo que a gente deveria buscar para realizar os nossos sonhos. E depois cursei os 6º, 7º e 8º anos na Escola Adélia Rossi Arnaldi, no Sumaré. Tive exemplos de profissionais fantásticos na minha vida escolar, né? Os nossos professores contribuíram muito com o nosso aprendizado, e de fato a função do professor, né? Levar o conhecimento ao aluno, transpor o aluno de um conhecimento do senso comum para um conhecimento científico, para o aprendizado. E depois cursamos o magistério no Colégio Estadual, 3 anos naquele período, um período bastante difícil de estudos também, porém concluímos com sucesso. Depois, quando fomos para a faculdade, eu tinha muita vontade também de ser da área do direito, que eu sempre gostei muito da área de direito. Fiz um vestibular na Unipar, na época o primeiro curso de direito aqui no município de Paranavaí, e paralelo fiz o curso de pedagogia, né? Passei nos 2 vestibular, mas naquele período o curso de direito era um curso muito caro, né? Era a primeira turma aqui no município de Paranavaí, era algo assim difícil para nossa família custear. E como eu tinha sonho de ser professora, optamos então por fazer a pedagogia, mas não desisti do direito, né? E terminei o curso de pedagogia, fiz 5 cursos de pós-graduação. Nossa. E neste momento eu estou terminando o mestrado na área de ensino, né? O estudo sempre foi para nós o diferencial na nossa vida em todos os momentos e na vida da nossa família. Então esta é a história da Adélia, uma história simples. Logo que eu me formei no curso de magistério, eu já entrei na pedagogia e, paralelo, já passei no concurso do município. Iniciei primeiro na rede privada, fiquei alguns anos na rede privada. Paralelo, passei no concurso do município, trabalhei 21 anos no município. Trabalhei também na Escola Fundação Bradesco por 10 anos. Você foi diretora? Lá eu fui professora. Aí passei num concurso do Estado, no curso de formação de docentes. Fui professora do curso de formação de docentes, que é o antigo magistério, também por alguns anos. Trabalhei no município de Nova Esperança, depois aqui no município de Paranavaí. E quando assumi, então, o Colégio Estadual de Paranavaí, alguns anos no curso de formação de docentes, fui candidata a diretora. Na época, concorremos inclusive com o professor Carlos, e a gente foi eleita então com a nossa chapa. Passei alguns anos na direção do Colégio Estadual. Depois deste período, trabalhei no Núcleo Regional de Educação como assistente de chefia do Núcleo Regional de Educação. Paralelo a isso, assumi o 2º padrão do Estado em 2012, né? Foi quando eu deixei o concurso do município para assumir o 2º concurso do Estado. E em 2017, nós fomos então cedidas ao município de Paranavaí, né? O Estado concedência ao município de Paranavaí para atuar aí na Secretaria de Educação, no planejamento, na organização da educação da rede municipal, que tem sido uma referência aí em todo o Paraná, né? É um orgulho para nós saber que, devido a práticas pedagógicas, nós temos sido destaques, porque o grande alvo da educação é o trabalho pedagógico, é a entrega de um ensino de qualidade para os nossos munícipes, para as nossas crianças. Então a gente sabe que está no caminho
adequado, quando a gente faz uma boa entrega, quando a gente faz um ensino de qualidade. Olha, que história linda da Adélia Paixão, meu amigo Fabiano TS, ouvintes da Rádio Mais, quem ligou o radinho agora, na 100.7, estamos no quadro Mais Personalidades com a professora Adélia Paixão, que é secretária de Educação. Você vê, né, há tanta dificuldade, a professora Adélia relatou a valorização da família, né, o pai sempre foi, olha, vai para a escola, corre atrás do seu sonho, você que sempre quis ser professora, estudou no colégio estadual com 3.500 alunos, depois virou diretora do... Olha como é que é a vida da gente, né? Virou diretora daquela escola que ela mesma estudou quando era criança, né? Que bacana. Uma vida completa de estudos, 5 pós-graduações, tem mestrado e está aquecendo a turbina ainda, né, Adélia? Opa. Ainda falou que pretende fazer faculdade de Direito. Não, a sua competência é fenomenal. Eu acho tão lindo. Você que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, né, Adélia? Qual que é a dica que você dá? A pessoa tem que continuar estudando, né? Nós falamos aqui, ó, da Agência do Trabalhador, toda semana de 100 a 200 cargos, vagas de emprego, mas a pessoa não tem qualificação, a pessoa fica no celular o dia inteiro falando bobagem. Tem que se qualificar, né, Adélia? Para ter uma vida melhor, né? Com certeza, eu não consigo ver uma forma lícita para que a gente possa alcançar os nossos sonhos, para que a gente possa alcançar o nosso desejo profissional, que não seja através dos estudos, né? Por isso que quando nós, enquanto secretaria, vamos pensar num programa, né? Pensamos, por exemplo, no programa Aprofundamento Pedagógico, que é um programa que acabou de ser premiado no estado do Paraná, na rede Massa e também no Prêmio Gestor Inovador. Mas por quê? Esse programa, ele busca valorizar o aluno e partir da onde o aluno está. Se ele tem uma dificuldade, o planejamento para ele é realizado dentro da dificuldade para que ele possa superar aquela dificuldade. Aquele aluno que já tem uma capacidade maior, já adquiriu mais conhecimentos, ele também tem a oportunidade de ter um planejamento para elevar ainda mais. Então, isso é pensar ações que valorizam o ensino e que valorizam o aprendizado de cada aluno, sempre almejando buscar mais, buscar além, buscar superar aquela dificuldade. E o ensino, ele é superação. A escola, ela é superação. Então, o conselho que eu dou para todos os jovens, adolescentes, para todas as pessoas que deixaram a escola por algum motivo, que volte atrás nessa decisão, que estude, que supere todas as dificuldades, mesmo que elas ocorram aí durante o percurso do estudo, mas que se persistirem, que se continuarem com esse foco, mesmo diante das dificuldades, as superações acontecem e os sonhos são alcançados. Não há sonhos que você busque que sejam sonhos fáceis. Os sonhos, eles são sempre permeados de dificuldades, mas em cada dificuldade a gente aprende, em cada dificuldade a gente evolui, a gente cresce, e tudo isso em busca da realização do sonho pessoal, do sonho profissional. É muito bom esse período aí, nós estamos há mais de 15 dias, concluindo as etapas de formaturas, né, dos 5º anos, que estão indo aí para a rede estadual, para a rede particular, e é muito bom a gente olhar aqueles olhinhos das crianças, né? Estamos também acompanhando as formaturas da rede particular, aí dos 3º anos que estão indo para os vestibulares, dos 9º anos que estão indo para o ensino médio, e poder olhar nos olhos das nossas crianças nas formaturas e saber que elas estão buscando, elas estão sonhando, elas estão realizando ali uma formatura, concluindo uma etapa, e aqueles olhinhos brilhantes almejando aí uma continuidade. Futuro, né? Um futuro. E eu digo aos pais que os pais, eles têm uma contribuição muito grande nesse processo todo, né? Cito como exemplo os meus pais, né? Os meus pais são para mim os meus maiores exemplos de incentivo, de perseverança, de honestidade,
né? De tudo que há de bom eu vejo no exemplo dos meus pais, que mesmo na simplicidade que eles tinham, né? Foram seus primeiros professores. Isso, embora eles tinham um sítio, né? Naquela época ter um sítio era posse, né? Mas eram pais bem simples, eram pais com pouco estudo, mas que ao mesmo tempo davam prioridade e valorização nos estudos, né? Nós, tanto eu quanto os meus irmãos, nunca deixamos de ir na escola um só dia, porque os nossos pais incentivavam, né? Só faltava na escola, de fato, quando estava doente, quando tinha um atestado, quando tinha algum problema de saúde. Mas por quê? Porque os nossos pais, na simplicidade deles, eles eram pessoas que incentivavam demais os estudos, né? Mesmo eles não tendo o estudo, para nós, eles sempre incentivavam. Quantas vezes me lembro, nos primeiros anos na minha casa não tinha nem energia, né? Quantas vezes me lembro dos meus pais com uma lamparina na mesa, mas sentados ao meu lado, Olha. me ajudando na tarefa, sendo que eles não sabiam a tarefa. Olha. Mas eles estavam ali Incentivando. ao meu lado, incentivando, fazendo com que eu realizasse a tarefa da forma como eu havia entendido, perguntando para mim. Na verdade, eles estavam perguntando porque eles também não sabiam. Né? E era uma forma Mas de era desenvolver uma o seu forma de pensamento. desenvolver o meu pensamento e uma forma de incentivar aquela tarefa, né? Então, meu orgulho, meu exemplo são os meus pais nesta dedicação. E é o que eu digo aos pais: nunca desistam de incentivar os seus filhos aos estudos, de incentivar os seus filhos a superar as dificuldades que ocorram no aprendizado, porque cada dificuldade que vem junto com o aprendizado. 8h22, como o tempo passa rápido, né, professora? Já se foi 22 minutos. Nosso amigo Anderson Silva tem que se ausentar, mas ele mandou um áudio aqui, eu vou colocar no ar nesse momento para a senhora. Fabiano, doutora Ademir, secretária Adélia, tivemos que sair um pouquinho antes aí por causa da questão do trabalho, mas é um prazer muito grande saber que a gente pôde contar hoje aí no quadro Mais Personalidades com a pessoa da secretária Adélia, né? Conheço já há algum tempo, uma pessoa que a gente considera uma amiga particular, aí uma pessoa que tem uma história muito linda, que tem um trabalho reconhecido pelas pessoas, uma pessoa super humana, né? Super aí realmente vive para servir e para realmente estar próximo das pessoas. Então, parabéns aí à professora Adélia, parabéns a todos os ouvintes aí que com certeza tiveram e absorveram um pouquinho de exemplo dessa história tão simples e humilde de superação. Então, um abraço a todos, gente, um ótimo final de semana, que seja cheio de paz, de luz, abençoados por Deus, e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Um abraço para você, Anderson Silva, também ótimo final de semana para você, muita saúde, muita paz. Convidada de hoje, então, a professora Adélia Paixão, professora e secretária de Educação de Paranavaí. As suas considerações finais, professora. Então, nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos muito felizes em compartilhar aí um pouquinho desta história simples, humilde, mas uma história de muita superação, de muita perseverança, de muita religiosidade, de muita fé, né? Dentre todo esse percurso, né? Eu destaco também a questão da fé, né? Somos uma família de muita crença, de muita religiosidade, de muita espiritualidade, de muito busca ao nosso Deus. Enfim, a fé permeou todo esse caminho e fez com que, junto com a família, superássemos aí todas as nossas dificuldades e alcançássemos o sonho que desejávamos, né? Ser professora, né? E fui professora da rede municipal e sou professora da rede estadual, né? Há 29 anos aí dentro do magistério. Antes desse período, trabalhei também no setor administrativo de empresa, mas não me encontrei. Foi onde fui buscar, de fato, o magistério, que era meu sonho desde criança, né? E vou ser também um dia
da área de direito e quem sabe professora da área de direito, né? Que é o meu sonho. Rapaz, Legal, com essa doutor. bagagem, essa É. inteligência, esse comprometimento, já fica o convite para você trabalhar comigo Aí, no ó. escritório, porque olha, parabéns. Olha, pessoal, foi muito bacana. Agradecer e parabenizar a professora Adélia Paixão. Realmente, que história maravilhosa, né? Embora simples, mas é o que as pessoas têm que seguir. Comprometimento, a fé, a família, né? Então, quer dizer, é uma união de coisas que fazem a história de sucesso, a história de superação, e a professora Adélia conseguiu juntar tudo isso. Parabéns, obrigado, viu, professora Adélia, pela presença do Mais Personalidades. Vamos embora então, né, doutor Ademir? Vamos embora. Queria agradecer a Anderson Obrigada. Silva, que mandou uma gravação para nós, Fabiano TS, meu companheiro de jornal da semana toda. Né? Muito obrigado, agradecer a todos os ouvintes. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira.